Ok, pessoal, então salva de palmas para a entrada, abertura de malas, Memórias que fez história do Grupo Foguete Teatro de Bonecos. Bom. É isso, vamos fazer uma exposição aqui bem aconchegante, familiar aqui pra gente. Vamos falar um pouco também, lógico, do projeto e tudo isso vai estar registrado também. Gente, boa noite. Boa noite. É bom a gente estar aqui aconchegado por vocês, né? Agradecemos à equipe, a todos que fazem a Casa de Dona Zefinha, a Casa Teatro Dona Zefinha, que ao entrarmos aqui, ao entrar eu vim antes de Augusto e tive a mesma sensação que ele teve quando entrou aqui. Foi Augusto? Muito a Casa de Bonecos. Nós tivemos um teatro chamado Casa de Bonecos, em Fortaleza, no bairro de Fátima. Foi uma casa de espetáculo que tinha espaço para 120 pessoas. Também era uma casa, né? E nós construímos um varandão, né? Um espaço para fazer o Teatro de Bonecos. E lá ficamos 5 anos, de 85 a 90. Então, ao entrar nessa casa de teatro Dona Zefinha, nós sentimos esse espírito, né, das casas teatro, né, dos espaços alternativos de teatro, que resistem, que são resistência. Assim como é a cultura popular. Né? Nós sabemos, a maioria das pessoas aqui são artistas, acho que todos. E a gente sabe da resistência que é nosso Estado, nosso Brasil, né? E digo também ser artista, viver de arte, é uma batalha, né? É uma batalha de cada dia. E foi opção nossa, viver exclusivamente de arte. Foi isso, Augusto? De boneco, que é pior. Porque músicos sofrem menos. Eu falei sofre menos. E a cada dia. E nós estamos revendo, quando colocamos uma pequena parte do acervo que temos, e passamos a olhar e ver a vida que eles têm. Nós não estamos fazendo história, nós estamos revivendo as histórias, nós estamos fazendo história. Então é memória de quem fez e de quem faz. Estamos aqui vivos, né? Fazendo. Eu pensei isso quando eu vi o banner. Foi? Eu queria botar a memória de quem fez e faz, ou de quem faz, porque não parou, né? Não tem como parar isso. O Grupo Fogueiro sim parou, né? Então é memória de quem fez. Do Grupo tá? Fogueiro. Porque é o Grupo Fogueiro. Memória de quem fez história é Grupo Fogueiro Teatro de Bonecos, que pertenceu a... começou em 81. Fechou, né? Exato. E um ciclo que fechou em 93, quando eu fui para a Europa. E passei 18 anos lá, e Augusto continuou aqui, entrou no grupo, que já tinha entrado no grupo como técnica Ângelo Escudeiro, e passou a ser também bonequeira. Né? Então eles tiveram também uma trajetória enorme de bonecos. Mas esse projeto é do Grupo Fogueiro. Sim. Tá? Então me justifica. Mas nós, bonequeiros, continuamos a fazer história. Sempre. Né, Augusto? Na minha casa, eu tenho uma comunidade de mais ou menos 100 e poucos bonecos. Bonecos demais. E a gente, às vezes, parava numa sala cheia de bonecos. E eu parava e dizia: o que é que eu vou fazer com esses bonecos? E uns armários cheios de material de propaganda, de jornais. O que é que eu vou fazer com todo esse material? Aí Deus me colocou e estava iniciando o Parkinson, tudo isso junto, e aí ainda por cima, com 72 anos, você está tudo isso, é uma pandemia particular. Mas com o amor, com a vontade, com o desejo,
com tesão de ser artista, eu estou conseguindo superar e consigo as volta da Europa. E aí, junto com comigo, o Gabriel, nós passamos a pensar maior, pensar grande. E fazer daquilo que era o arquivo, que era o depósito, numa coisa que viesse da força e vida para a gente, principalmente eu, reviver, retornar. E aqui estamos. A ideia desse encontro é uma abertura de malas, porque nós estamos aqui abrindo também a abertura de malas dos nossos 17 espetáculos, que na realidade foram 23 montagens. Com 3.000 apresentações. Imaginem, 12 anos, 2 pessoas, 3.000 apresentações. Jovens, né? E com muita vontade de apresentar e de levar o Teatro Conexo para o máximo de pessoas possíveis e fazer essa arte ser bastante conhecida. E esse foi o nosso Paraná. Né? Tudo isso começou em 81. Em 80 eu conheci Augusto, dentro da universidade, num seminário sobre mamulengo, que eu na época não sabia o que era mamulengo. E depois vou fazer o seminário, já que ninguém conseguia respostas das pessoas, não tinha internet naquela época. E fui por curiosidade. E quando eu cheguei, vi Augusto fazer um exercício com as mãos nuas, sem boneco. Fazer uma cena teatral só com as mãos, eu fiquei realmente paralisada. E depois vi Pedro Bucarrica fazer o teatro popular com bonecos populares feitos por ele. E entre esses dois grandes mestres, eu olhei e digo, eu quero fazer isso na minha vida. Gente, eu fazia matemática e processamento de dados. Tranquei a faculdade e fui para Recife, para a Fundação Secosne, e ia passar 2 meses num curso que vinham os alemães darem, e passei 2 anos. Porque logo depois a diretora Maria Escobar, que faleceu há pouco tempo, nossa grande mestra, ela ia fazer um trabalho com o grupo que Augusto dirigia lá, o Teatro Neco. E Escobar me convidou, depois de terminar o curso com os alemães, ela me convidou para participar do Teatro Neco e fazer com eles essa imersão de estudo, desde a comédia dell'arte, sobre tudo, a parte plástica, confecção, história, manipulação, estúdio, porque era gravação, a parte de música, um pouco de luz. Porque, gente, bonequeiro é o teatro em miniatura, então a gente tem que saber um pouco de tudo. Agora, o bom aqui é porque ele dominava algumas coisas e outras, e a gente se complementava muito. Ainda hoje é assim. Eu sou vidrado na técnica da vida da boneco, e ela também, além disso, ela faz o plástico, quanto a pintura, roupa, a parte plástica do espetáculo, ela é responsável. Eu faço a parte mecânica, confecção, os mecanismos dos bonecos, das marionetes, e também muita parte da escritura. Isso começou em 81, quando nós viemos a Fortaleza, por motivo meu de saúde. Eu tive um acidente e Gabriel tinha 2 meses. E eu, da forma como eu fiquei pós-acidente, eu tive que vir me tratar aqui no Ceará. Então, foi um tratamento muito longo. E nós fomos ficando, e Augusto disse, não tem mercado aqui. Aqui tem Pedro Bucarrica no teatro com José Walter, Babi, muito itinerante, no interior principalmente, pouca coisa na capital. Ele disse, aqui tem um mercado que vamos abrir. E tá certo, então vamos nos mudar. Minha mãe nos cedeu uma casa dela
E lá nós montamos nossa oficina e o Grupo Foguete ficou 2 anos nessa casa, 81 e 82. Vamos começar a mostrar. Vamos. Vamos mostrar aqui? Eu só queria completar também uma história muito interessante do começo do Mestre Augusto Nequeiro, que é que ele antes ele era professor de teatro nas escolas públicas. Então, ele não tinha espaço nas escolas públicas para dar aulas de teatro, e com o espaço que ele tinha pequeno, ele começou a dar um ateliê, uma oficina de teatro de bonecos. E ele viu e se apaixonou do teatro de bonecos, foi assim? Nós vamos mostrar para vocês um pouquinho de cada espetáculo e comentar um pouco e falar de algum boneco que esteja aqui nesse espetáculo, tá certo? Vai ficar assim mais dinâmico. Vamos lá, Vou virar aqui um então. pouquinho. A gente vai ver que alguns são infantis e outros são de adultos. Ok? Então, muda totalmente a linguagem, né? Então, vamos lá, vamos começar pelos 2 primeiros e os mestres completam o que eles acharem. Esse foi o primeiro, a Mãe Natureza. Fala, camarada! Oi! Eita, camarada! Como é que começou o foguete, camarada? Começou com todo mundo com os cabelos bem pretinhos. Esses foram os 2 primeiros. Nós começamos a investir primeiro no infantil, porque o teatro de adultos para teatro de bonecos requeria realmente fazer um público, né? Para que o público realmente, porque o teatro de bonecos tem as pessoas associam diretamente o boneco com o infantil, coisa que não é mais, isso é, a maioria sim. Na realidade, o teatro de bonecos ele não tem idade, ele serve, dependendo do estilo e da obra que você faça, ele tem várias, né? Mas nós começamos investindo no infantil, e esses foram os 2, o circo e o musical A Mãe Natureza. Quer falar alguma coisa? Não. Esses 2 foram montados lá em casa, né? Na nossa casa, que tinha uma pequena oficina. Então, aí tudo começou. Depois, isso foi 81, esses 2. 82, nós começamos a investir mais fortemente no teatro, na inspiração do teatro popular, do Casimiro Coco, do Mamulengo, né? Essas são a linguagem popular do teatro de bonecos no Nordeste. Então, nós montamos As Aventuras do Professor Tiridá nas terras do Coronel Javuba, que Augusto adaptou da obra do mestre Januário de Oliveira, mestre Ginu, de Pernambuco. E montamos também As Aventuras de uma Viúva Alucinada. Essas 2 obras foram as primeiras obras que fizemos para adultos. Então, nós começamos com 2 infantis e logo depois 2 para adultos, em 92, ou 82. E depois resolvemos fazer com a linguagem do Mamulengo, com a irreverência do Casimiro Coco, com não só a irreverência como o improviso do Casimiro Coco, porque o teatro de bonecos popular, ele marca exatamente porque ele tem um roteiro, mas 50% da obra é feita na hora. Então a gente chegava numa comunidade, num espaço, então nós perguntávamos um pouco das pessoas mais conhecidas, de alguma coisa que tinha característica, e ficávamos muito atentos a tudo que o público respondia e improvisávamos, né? Então, essa é a base do teatro Mamulengo, do teatro Casimiro Coco. Então, nós resolvemos montar também um infantil, com base na cobra, que engole tudo, que também está dentro do teatro popular e é um ícone, né, nessa área. Montamos o caso da Cobra Pantera. Esses 3 foram em 83 e vieram tudo na linha do teatro popular. E seguindo a cronologia, viu? A gente vai agora também para... A gente viu a Mãe Natureza 5 da Fantasia, que são bonecos de luva e vareta, né? E agora vamos para aqui 1982. Só uma coisa, Gabriel. É importante a gente frisar que com esses espetáculos, esses 3 espetáculos de origem na cultura popular, foi o que nos levou para fora do Ceará, para convidados para os festivais nacionais e também os internacionais. Então, é importante a gente ter certeza de que as raízes
importam e muito. Então, tanto para a Argentina, para a Itália, para Portugal, para a Espanha, os primeiros países que nós fomos, quem primeiro nos levou foi exatamente o Mamãe, o popular. Então, isso é bom a gente frisar. Esse espetáculo do Canja Funda também era como uma espécie de revolta, né, na reforma agrária. Às vezes, dependendo da época, vocês adaptavam, né, essa história, né, do professor Tiridade. Né? Exato. Como eu falei, o espetáculo ele tem um roteiro, mas não só a gente recebia da plateia, como era totalmente atualizado dentro do contexto social vivido na época. Então, por exemplo, se é uma época de muito problema social em uma determinada área, ou agora, como a nossa pandemia, falaria da pandemia, a todo o que nós passamos politicamente no governo Bolsonaro, então sempre era atualizado. Então, era um espetáculo vivo, né? Então, vocês podem pensar assim, como é que um espetáculo onde existe essa tradição do improviso, como é que a gente vai para fora do país com outro idioma? Por quê? Porque lá também tem o tradicional. A gente tem muito. Inclusive, com o Mamulengo, uma vez nós chegamos numa zona portuária, perto de um porto, e perguntamos, né, mais conhecida, a pessoa mais conhecida, e disseram, Coca-Cola, Coca-Cola, fala de Coca-Cola, que o Coca-Cola aqui é quem manda, não sei o que. Sacanagem, Rogério. Mas sacanagem, Rogério. Esse camarada já tinha dado sacanagem pra Ele odiava. Eu pensei que ele gostava. Aí, quando o moleque falava pela segunda vez dele, né, no Coca-Cola, ele se aproximou da tela e falou: o que você disse? Ele disse: liga lá, Coca-Cola. Aí o cara deu uma tapa no boneco. Quase quebra o dedo de Augusto. Voou a cabeça, né? Gente, a tapa foi tão grande que despregou. O pescoço do boneco é costurado, né? A cabeça voou longe. O Augusto teve um improviso de ficar estribuchando o boneco. Morrendo, pedindo a cabeça. Devolvam a minha cabeça. Alguém veio, botou, só que entregaram pelo lado da tenda, né? Aí o Augusto pegou com a mão, tacou o boneco convive de novo. E a gente continuou. Quando acabou a função, ele dava uma cachaça, você cheguei junto lá e disse: meu amigo, bota uma mesa pra ele aqui. Aí eu olhei pra ele e disse: meu amigo, o senhor desculpa a brincadeira, viu? Disse: não, pode deixar, esses bonecos são safados mesmo. Augusto, vamos embora daqui agora. Nada contra mim, o negócio dele era com o boneco. Isso, gente, nós presenciamos várias vezes, mundão afora, que a força do boneco é tão forte que muita gente não acredita que somos nós que estamos embaixo, né, manipulando e dando vida. Mas como no tradicional nós estamos cobertos, ele, não, isso é coisa do boneco. Bora embora, me daí. Mas foi coisas que acontecem. E muita gente, ó. Hoje em dia, essas crianças que nós vemos aí, são senhoras e senhores. Essas crianças que estamos vendo aí, hoje são senhoras e senhores. Eu estava uma vez no banco, recentemente, e aí chegou uma pessoa e disse: olha, o gerente falou o gerente quer lhe falar. Eu fui falar com ele, ele disse: Augusto, rapaz, você não está me conhecendo? Eu disse: perguntar um artista, né, coisa. Não, realmente não me lembro. Eu disse: rapaz, eu estudava no Canarinho, você ia lá fazer espetáculo pra gente. Eu tinha 6, 7 anos, viu? Agora, ele com 6, 7 anos queria que eu conhecesse ele. E o Cocorote? Cadê o Cocorote? É um tempo do boneco. Se o boneco está bem de saúde. Existe gente que não se dá conta do que é realidade, do que é fantasia.
deve ser muito bom. Cocorote Rosinha era um apresentador de todos os espetáculos infantis. Isso, só para completar um pouco, essas apresentações infantis, o Cocorote e a Rosinha apresentavam e perguntavam para as crianças se eles queriam uma história bestinha ou uma história perigosa. Aí todo mundo escolhia perigosa. Aí daí que vem, né, a cobra que engolia, o cuidado com o Dolobão, que também que engolia e capturava alguns bonecos. Também vem a bruxa, né, que preparava um caldeirão para jogar e transformar todas a plateia, enfeitiçar, né, toda a plateia. Então ele agora falava, bota aqui 2 copos d'água da cagesse, e depois esculpia, fazer um cuspe, né, e esculpia no caldeirão, cuspia no caldeirão, e as crianças ficavam todas com medo, né, porque queriam uma história perigosa, não queriam uma história bestinha, né? As crianças queriam uma coisa perigosa, né? Por isso que o Grupo Foguete também destacou muito por isso, que chamava muito a atenção das crianças por causa disso, e também entretenia aos pais, né? Vamos para o alto, já tá? Sim. Vai ser outra apresentação, o alto de Natal. Vai com os foguetes natalinos. Aí a casa de bonecos, a plateia. Vai ser aqui, né? Essa casa aqui levou muito Aqui dentro do cenário, dentro da caixa cênica. E nós resolvemos fazer uma montagem a partir de um cordel de Renato Dantas, A Chegada de Pacis no Céu. Mais uma vez, a arte popular nos levou ao primeiro festival latino-americano, é um congresso da União Mundial de Marionetes, que existe uma associação a nível mundial do teatro de bonecos que chama Unima Internacional. E foi a primeira vez que nós fomos para um evento assim, então, e com o cordel, com A Chegada de Pacis no Céu. Eu acho que a função da gente é quebrar o roteiro normal das coisas. Enquanto as pessoas, quando nós fomos devemos a ousadia de levar esse espetáculo em Juazeiro do Norte. Você vai lá. E a maioria das pessoas que foram lá eram beatas, assistir a Chegada de Pacis no Céu. E elas pensavam que ia ver o louvor, orações, hinos, coisa assim, né? E era exclamação. O Pacis no Céu era um avião, muito mais na segunda. Era uma zona. Metade da plateia saiu por 15 minutos de espetáculo. Total. Nós devíamos parar para fazer sexta, sábado, domingo, fizemos metade da sexta. E aí vai, uma vez também com o Mamulengo, com as aventuras do professor Tibidá nas terras do Coronel Javuna, que tem um cabo 70, né? Nós fomos convidados para fazer essa apresentação dentro do quartel. E Augusto vai com o pau na polícia. Chegou Augusto, maneira, Augusto, tu tá vendo o quartel, a gente vai ficar preso aqui. Eu acho que quanto mais era o desafio, mais eles, não, eles vão rir deles mesmos. E isso realmente acontecia e ficaram super felizes. Mas a irreverência dessa pessoa é sempre. Nós não nos contrataram mais nunca. Isso é verdade. Bom, gente, chegamos aqui a um sonho de Augusto, A Paixão de Cristo. Nós montamos esse espetáculo com 76 bonecos, 75 bonecos aproximadamente. E, claro, era uma mini Jerusalém. Era realmente a Paixão de Cristo. Augusto, como é pernambucano, um chefe que trabalhou na Paixão de Cristo de lá, ele tinha esse sonho de montar esse espetáculo. Casane e Zé Tarcísio bem novinho, isso daí foi em 83. Zé Tarcísio morava em frente ao Espaço Criador, que foi o segundo espaço antes da Casa de Boneco. Quando a gente saiu de casa, nós fomos para Carlos Vasconcelos. E Zé Tarcísio morava em frente e topou a saga de montar a cenografia inteira em folhas de compensado. Era um cenário com 12 metros de boca de cena. Enorme. Então, eles fizeram tudo. E era uma coisa linda, porque eram cenários feitos em 3 dimensões,
de madeira, de papelão, de belíssimos. Passa pra gente ver só as imagens Nós conseguimos resgatar algumas imagens. Esse espetáculo nos levou para a Rede Globo. Outra loucura. Nós fomos convidados a participar do Festival Internacional de Boneco que estava sendo realizado no Guaíra, em Curitiba. Guairão. Guairão tem 2.000 localidades. Lotou. E nós saímos daqui para Curitiba com quantas pessoas? Eram 18 pessoas. 18 pessoas. E foi lá, foi um espetáculo que chamou a atenção pelas dimensões, tudo é mega. E o pessoal daqui, inclusive artistas como Dilson Pinheiro, o tá vendo tudo. Todos os vídeos e as informações também estão nesse canal do YouTube, na hora que eu fiz histórias, para vocês verem também por completo. Tem lá muito mais depoimentos, viu? O importante citar aqui é que essa obra deu o primeiro passo, foi em 83, para que nós abríssemos o Grupo Folguedo para a formação de chamar os atores para serem bonequeiros. Então nós fizemos um grande chamado e apareceu também cantores como Dilson Pinheiro, como Jabuti, que participou também, Omar Rocha, Isabel Vasconcelos, da Epidemia de Bonecos, Ângela Moraes, artista plástica, e aí advogados, veio gente das mais variadas. E nós tivemos que formar, realmente, porque um elenco desse não tinha em Fortaleza tantos bonequeiros. E para completar, uma coisa que eu acho muito interessante da Paixão de Cristo é que, imagine só, um grupo de 18 cearenses vai para Curitiba fazer a Paixão de Cristo em cearês. Porque o engraçado da Paixão de Cristo é que eles faziam tudo em cearês. Então era muito engraçado ver a Paixão de Cristo no Mamulengo, em cearês, e eles viajaram até para Curitiba para representar a versão era a Paixão de Cristo segundo o Mamulengo. Então tinha a história de Cristo, mas com a graça e também algumas coisas do Mamulengo, da estrutura do Mamulengo. Tudo foi feito, todos os bonecos com garrafas de plástico, todos. Nós não tínhamos dinheiro também para construir tanta coisa, então aí a gente começou a desenvolver todo tipo de garrafa, todo modelo de garrafa se transformava em vários tipos de boneco. Vamos, Gabriel, senão a gente termina hoje. Esse aí é o da Lagoa de Jacaré de Porão no Pé. O que a gente pode falar desse espetáculo? Esse espetáculo, não precisa passar não, Gabriel. Esse espetáculo, ele vai passando. Estreou na abertura da Casa de Bonecos. Esse espaço que nós, quando chegamos aqui, nos lembrou muito, né, esse teatro que nós tivemos durante 5 anos. Na Lagoa do Seu Jacaré, ninguém põe a mão nem o pé. E um pouco da história desse como surgiu a história desse espetáculo? O espetáculo foi a pedido, a princípio, do Partido Verde, que tinha sede também na Casa de Boneco nos seus começos. E eles, a Lagoa da Parangaba, queriam aterrar uma parte da lagoa. E foi descoberto que na lagoa tinha vários jacarés, há uma época já bem atrás, né? E nós fizemos justamente como uma denúncia e conseguimos, através do espetáculo, que não aterrasse a lagoa. E foi assim uma vitória para o Partido Verde, para nós e para todos, né? Nós sempre tentamos levar o teatro de boneco também com esse viés. De crítica política. Eu estou evitando falar porque eu estava, mas já chegou a solução. É que quando eu falo, quando eu dou vida a bonecos, eu não gaguejo. No entanto, quando eu estou falando agora, mas se eu começar a falar aqui com boneco, eu vou falar aqui 2 horas e meia, eu não gaguejo e assim funciona. Então, eu seguro asilo, eu vou mandar para o boneco debaixo do braço. Quando eu vou falar, Eu disse para ele que em vez de Augusto Boneco, ele vai começar a ser chamado de seu boneco. Já é reconhecido, seu boneco.
Outro espetáculo que nós montamos também com uma crítica social muito grande, Cuidado Criança. Aí sobre as crianças de rua, sobre as crianças marginalizadas. Esse espetáculo nos levou também a um festival importante em Canela. E fizemos, inclusive aqui em Itapipoca, esse espetáculo veio nessa época. Foi que ano aí, Gabriel, por favor? Temos um registro, não sei. Não, eu vou qual foi o investigar ano aqui. de estreia? Qual foi o Só um ano de instantinho, estreia? vou ver aqui. Acho que foi Mas temos um registro deles falando da apresentação, né? Que estavam em Itapipoca e as crianças, né? Também interagiam e era daqui em Itapipoca. Ele era o clube, não sei se era ali. Tinha o clube que vizinho o hotel da cidade, tinha um clube ali. Imperatriz? Imperatriz? Acho que é. Grupo Social Imperatriz. Isso é. Nos anos 85, por aí, 86, 87. Dos anos 70. Isso é 85. 85. Esse espetáculo a gente trabalhou muito e trabalhamos muito nas escolas também. E foi. Aliás, esse dia foi muito marcante, porque fizeram sacanagem comigo aqui na frente da. Peraí. Fala com o boneco. Na frente da catedral, tem uma praça, não tem aqui? Tem. E ali ninguém me disse quem era o cagador dos passarinhos, 6 horas da noite. Rapaz, era chuva de merda. Eram pardais. As caçaleiras. Caçaleiras. Pois é, eu levei um banho de bosta. Ficou batizada aqui em Itapipoca. E eu fui batizada, tu se lembra? Meu Deus do céu. Um monte de cocô lá em Rosário, na Argentina, a gente foi passear no bosque, eu botei só o cocô de passarinho no bosque. Pombo, sei lá o que era. Aqui começa um passo novo dentro do teatro, porque nós já tínhamos aqui a Casa de Boneco, que começou em 85, e o Senhor Avesso, no País dos Bonecos, dá um salto, onde nós introduzimos o ator e o boneco. E esse, especificamente, era a dança e o teatro, junto com o Teatro de Bonecos. Tinha o trabalho de ator contracenando com os bonecos, e tinha a amiga de Augusto, que era dançarina Socorro. Socorro Andrade, Socorro Andrade, que fazia o Senhor Avesso. Então foi um espetáculo em parceria com dança, teatro e teatro de bonecos. Eu não trabalho com música. Com música sempre, mas assim, com músico. Bom, no Mamulengo algumas vezes, mas assim, com coisa não. Outro também que já teve, Alice no País das Maravilhas começou só com bonecos, e quando abriu o Casa de Bonecos nós fizemos uma remontagem com um livro, A História e um Sonho, que era Alice com Cileda Franklin de atriz. E ficou muito bonito. O espetáculo ficou muito bonito, Cileda fez um papel. Alice está até aqui como boneca. E Algumas fotos saindo também. E Cileda fez. Tivemos muito público, nós ficamos em cartaz, era previsto no máximo um mês cada espetáculo, e esse daí não parava, o público clássico, né? Lewis Carroll, e a história é muito bonita. Passa, Gabriel, a próxima. E aqui temos também, aqui temos a Alice, também. Hã? Uma boneca tem. Montamos hoje, tem Pumba, tem Ciciô, já com a técnica de fio, que foi quando nós começamos já com a marionete. Saímos do mamulengo, saímos do boneco de luva e de vara e fomos nos aventurar com bonecos de fio. E montamos hoje, tem Pumba, tem Ciciô, que mudou depois em 87. Nós fizemos, ou foi 89, uma adaptação desse espetáculo homenageando Pedro Boca Rica, que era a Simpatia de Catirina e a Chegada de Boi Tongão. Para completar aqui também, foi uma criação deles chamado Mariolengo, né?
Mamulengo com Nós marionete. tínhamos ido na Itália e vimos os pulpis sicilianos, belíssimos, né? Esculturas assim de armaduras, né? Mas percebemos que tinha uma haste de arame segurando os bonecos. Então que isso dava uma agilidade, porque quando a marionete de fio ela é toda de fio, ela é pendular, ela tem outro ritmo. E como nós tínhamos esse ritmo do mamulengo, queríamos uma marionete mais ágil. Então, com a inspiração dos pulpis sicilianos, a gente colocou essa haste que possibilitava, né? E não fizemos perna. Colocamos a mesma estrutura do boneco de lula, né? Só enchimos com um cone de esponja. Então, deu toda essa dinâmica mais rápida e botamos o nome de Mariolengo. Uma marionete com mamulengo. E ficou assim. E gostamos muito de, em vez de ser o de baixo para cima, como é a técnica de luva, nós começamos a trabalhar de cima para baixo, que era uma outra técnica. E fizemos uma denúncia, um espetáculo denúncia do Projeto Jari sobre a SOS Índio, que era aquela fábrica de celulose que entrou no Rio Jari, na Amazônia, que devastava a mata e transformava ali mesmo na fábrica de papel com um grande navio que era uma fábrica, um navio-fábrica. E nós fizemos, inclusive em inglês, esse espetáculo. E com a participação... Ninguém falava inglês, mas eu não falo. É bem bom isso. Mas foi na cultura inglesa. E fizemos também para a cultura inglesa. E aqui tivemos a participação do ator Paulo S. Vocês vão ver Paulo S. bem novinho, quem conhece, Paulo. Isso é, aí, ó. Foi aluno dele. Bem novinho. Mas 88, creio, né, Gabriel? 88. Paulo estudou com o Paulo S. Lá no colégio de teatro. Com o João. Jovem também. Grande ator. Grande amigo. E aqui ensinamos os Paulo também um pouco a manipular os bonecos. E depois veio, foi em 89, completava 100 anos do Charlie Chaplin. E nós resolvemos montar e fazer uma homenagem e montamos Cenas de Carlitos, tem 2 bonecos aí, que era um espetáculo de cinema mudo, todo em preto e branco, e tivemos a participação do mímico, na época mímico ator João Neto, que agora está morando nos Estados Unidos, que é o nosso Zé Modeste, né? Grande humorista também. E João, que na época trabalhava muito como mímico, ele fez uma cena de Carlitos e também manipulava bonecos. Foi um espetáculo também com outras características, mas também foi muito bonito. E aqui fechamos nossos 17 espetáculos com o Grupo Fogueira.